Boa noite! Estou eu aqui pela segunda vez fazendo uma nova live, dessa vez para falar sobre constelação familiar. Eu e a Andresa, eu e a Alessandra Ornelas, da empresa Anansi Desenvolvimento, a gente vai falar um pouquinho, trazer esse tema. A Alessandra já entrou aqui, entrar. E hoje a gente vai falar sobre um pouquinho de constelação familiar, trazendo para vocês esse tema do Dia das Mães, né? A relação mãe e filha. Oi, Ale, Oi, peraí. a câmera tá virada. Caiu. E a gente vai falar a respeito da fluidez, né? O tanto que é importante a nossa relação, a nossa compreensão com a nossa mãe, para trazer fluidez, trazer paz, né? Trazer muitas coisas boas para a nossa vida. Deixa eu ver aqui, te chamar de novo para você entrar. Isso. Aceitou? Oi, Rê. Tá me ouvindo? Agora tô. Tudo bem? Boa noite. Boa. Tudo e tu? Tudo jóia, graças a Deus. Tudo bem, na Santa Paz. Começando Tudo aí o mês bem. de maio, mês das mães, mês do Dia do Trabalhador. Muita coisa boa esse mês promete, né? É um mês muito especial, né? Acredito que tem um significado bem maior, né, do que muitas pessoas acham, né? Que é o mês para comprar presente, é o mês disso, é o mês daquilo. Não. Acho que é um mês bem importante para a gente entender aí esse portal divino, né? Que somos nós, mães, né? Que Exatamente. somos tão importantes. Só através de nós que qualquer ser humano pode chegar aqui na Terra. Então, acho que é um mês mais do que especial. Exatamente. E entender a gente, entender principalmente a nossa mãe, a nossa avó, a nossa bisavó é fundamental, né? Você travou. Tá me escutando? Gente, eu que travei ou foi só a Alessandra? Me respondem aqui se vocês estão escutando. E sejam bem-vindos, né, a todos que estão entrando, Sérgio, Rogério, Eizé, Eliana, Tati. Tô vendo aqui várias pessoas, Samara. Muito bom ter todos vocês aqui. Deixa eu ver, a Alessandra não tá vindo. Acho que ela travou. Vou convidar novamente. Ou será que sou eu? Ouvindo você super bem, legal. Você caiu ali. Eu continuei aqui, mas não sei por que caiu. Tô tão pertinho aqui do Wi-Fi. É. Mas vamos lá? Olha, como eu tô vendo que tem muita audiência nova aqui para mim, eu queria me apresentar rapidamente, né? Eu sou Renata Neiva, da Vida e Equilíbrio, e eu sou humanoterapeuta, também super estudiosa da psicanálise, trabalho com mesas psiônicas e agora sou formada por essa maravilhosa Alessandra em constelação familiar. E daí eu tive uma brilhante ideia desse mês a gente trazer temas relacionados à mãe, à mulher, à filha. E daí convidei a Alessandra, minha professora, para poder trazer um pouco mais sobre a constelação para vocês. Ale, se apresenta um pouquinho, fala aí da sua jornada para a gente poder entrar no tema especificamente. Claro, Rê, eu acho que algumas pessoas estão entrando aqui. Vamos compartilhando, né? Acho que é importante pedir aí para a galera que está entrando compartilhar com os amigos. É um tema muito importante, muito especial. Nem todo mundo sabe, né? E conhece essa importância da conexão.
Eu sou a Alessandra, né? Sou a Alessandra Ornella, sou terapeuta, facilitadora de barras de axis, de constelação. Atuo aí nos últimos 5 anos nessa jornada aí, né? Que eu sempre digo que estamos sempre engatinhando, né? Sempre em processo de evolução. Então, é sempre uma troca, é sempre maravilhoso, Rê. Conversar com você, dividir, aprender. Eu acho que todos nós, né? É o que eu falo para os meus clientes. Quando a gente conversa com alguém, quando a gente faz uma constelação, uma sessão de terapia, é sempre uma troca, né? Nunca, até para manter o equilíbrio, né? Que a gente fala tanto na visão sistêmica, na constelação sistêmica familiar. E hoje a gente vai, como diz o povo, a gente vai começar do começo, né? Porque nem todos nós somos mães, mas todos nós somos filhos, né? Então todos nós precisamos desse portal para chegar aqui na Terra, né? Precisamos do pai biológico e de uma mãe biológica, de um homem e de uma mulher. Ainda é necessário, né? Mesmo com tanta tecnologia, tanto com a ciência, né, tão avançada, ainda precisamos aí, mesmo quando é uma inseminação artificial, é necessário, né? O homem e a mulher. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho disso, falar um pouquinho desse começo de quanto é importante, né? Que muita gente acha que, assim, minha mãe tá bom, eu me dou super bem com a minha mãe, tá tudo bem, e que ótimo, né? Mas eu costumo dizer que, se você falar, minha mãe é perfeita, minha mãe é maravilhosa, minha mãe, nossa, eu não tenho nada o que falar, eu não tenho nada o que pensar, minha mãe é perfeita, temos algum problema. Por quê, né? Já começa por aí. Todas as vivências que eu faço, alguns workshops, eu sempre coloco essa palavra, né? A imperfeição, da imperfeição. Então, eu vou até fazer algumas esse mês de maio, que é a mãe imperfeita, né? Antes de sermos mães, nós somos mulheres comuns. Então, se eu que sou filha, você ou qualquer outra pessoa que está assistindo a gente aqui, achar a mãe perfeita, tem alguma coisa aí, porque quando acontecer algum probleminha, qualquer coisinha, você vai ficar mal. Porque se você acha sua mãe perfeita, vai ser com certeza alguma assim, decepção, vamos se dizer, né? Porque nós todas somos imperfeitas. Não existe ninguém perfeito, né? Eu costumo falar, Lê, para os meus assistidos que são perfeccionistas, que buscam essa perfeição, é uma frase que nós somos perfeitamente imperfeitos, porque a gente está aqui para evoluir. Então, não existe mãe, não existe pai, não existe filho perfeito. A gente está aqui para aprender com os erros dos outros, com os acertos dos outros e com os nossos próprios, né? Exato. Então, por mais que a gente diga, minha infância foi tranquila, não tenho nada para reclamar de mamãe e papai, foi tudo bem, sempre tem alguma coisa para olhar, né? Para trazer para nossa consciência, porque tem muitas coisas às vezes escondidas no inconsciente. O que eu digo sempre. Por exemplo, porque assim, quando a gente... Desculpa, Rê, te cortar. Foi legal você ter dito isso. Porque quando nós estamos, né? Eu gosto de falar que a gente está em algum lugar, né? Então, quando nós estamos como adultos, a gente, obviamente, já tem uma maturidade, né? Então, a gente não vai lembrar daquele dia que a mãe deixou a gente sozinho, ou daquele dia que a gente viu a mãe, por exemplo, alcoolizada, e a gente... Não, isso, né? E graças a Deus que a gente não lembra de tudo, né? Porque senão ia ser tanta coisa para administrar na fase adulta, que só que esse monte de coisa para administrar, elas ficam atuando no nosso campo de forma oculta. Então, quando a gente vai buscar, aí, por exemplo, às vezes a pessoa está com uma questão no trabalho, na vida profissional, e pode estar, né, ligado a alguma coisa lá atrás que aconteceu quando eu era criança. Não é que eu tenho algum problema hoje com a minha mãe, né? Às vezes eu faço constelações, eu gosto de trazer isso, e aí às vezes o cliente fala assim, tá tudo ótimo. Não, a minha mãe tá tudo bem. E assim, tá tudo bem mesmo. Só que aquela coisa oculta que você não sabe porque tá fluindo, pode ter acontecido algo lá atrás que ficou muito escondido, né? Porque 80% do que acontece na nossa fase adulta está no nosso subconsciente.
E aí, quando a gente descobre, traz isso, ressignifica com amor, a gente consegue fluir aí. E lembrando que a primeira dor da gente é a dor na hora do parto, né? Que é como se fosse uma rejeição que a gente bebê sente na hora do parto. Mas É a enfim, primeira ruptura, né? A primeira sensação de abandono, né? exatamente, exatamente. Então a gente ao longo da vida, a gente hoje, com todo o conhecimento que eu tenho, eu percebo que a gente tem várias dores e às vezes muitas dessas dores a gente esconde no nosso baú, porque é uma forma de se proteger para a gente conseguir levar a vida. Mas como você mesmo disse, na fase adulta a gente acaba no trabalho não tendo sucesso ou prosperidade financeira, ou nos relacionamentos, é porque existe falta de alguma coisa aí entre mãe e pai, né? Mas como o tema é hoje mãe, eu queria que você me falasse, né, para o pessoal que está nos assistindo, o que é a constelação? Então vamos lá, Rê, assim, né? Para mim, a constelação, na verdade, ela é uma filosofia de vida, né? Então, que nem eu falo lá no curso, né? Eu acho que cada um traz para você o que é especial, o que vai trazer clareza para nós. Para mim, a constelação, né? Ela é uma técnica, mas eu uso ela como uma filosofia de vida. Então, tudo que eu passo, todas as situações, desafios, né, que a gente vive praticamente diariamente, eu trago a visão sistêmica. A constelação ela foi criada já há mais de 30 anos, né? Ela foi trazida para o Ocidente por um alemão, que é o Bert Helling, que tem aí uma história, já fez parte até da guerra, e depois ele virou padre, e aí ele foi fazer missões, né, na tribo Zulu, lá na África, e é naquela observação, naqueles estudos que ele fez ali, ele trouxe para nós a filosofia, né, a técnica da constelação sistêmica, que hoje já né, utilizada pelo SUS, já é utilizada pelo Ministério da Justiça, cada vez mais. Por quê? Porque na partilha de bens, na adoção, é muito importante. Então, né, quando nós como consteladoras, atendemos alguém, a gente pode atender e atuar em qualquer tema que essa pessoa esteja sentindo uma trava, né? Um bloqueio, ou um sentimento, ou grana, trabalho, qualquer tema mesmo, A né? A gente pode trazer necessidade na constelação. de até qualquer necessidade que ela está sentindo travada na vida, né? Ou com algum problema na vida, né? Exatamente. E às vezes a pessoa ela nem sabe, né? Normalmente é o que eu falo, né? Nós consteladores a gente gosta de falar, né? Quanto menos eu souber, melhor para mim, porque aí na hora daquela sessão vai vir de fato o que está no subconsciente daquele cliente, porque às vezes eu só sei assim, um exemplo, né? Algumas pessoas me procuram e dizem assim, Ale, eu não sei, é uma sensação, parece que eu estou andando em círculos, ou então a pessoa fala assim, não sei, eu sinto uma tristeza, eu não consigo me sentir feliz com nada. E aí, quando a gente vai olhar, tem alguma coisa, né? E eu gosto de falar também que a constelação, ela tem as 3 leis, que eu acho muito importante, né? Só para a gente finalizar aqui a explicação, que é a lei do equilíbrio, a lei da ordem e a lei do pertencimento. Não dá para estender, né? É legal quem tiver curiosidade, marcar uma constelação aí. A Rê, ela trabalha, tanto eu quanto a Renata, a gente trabalha com constelação e outras técnicas e é maravilhoso. Então, mas é um resumo, né? As 3 leis, elas regem a constelação e a nossa vida. A gente vê essas 3 leis a todo momento, mas a gente não percebe. Então, através do autoconhecimento, através das sessões de constelação, a gente consegue perceber. Sempre que a gente faz uma constelação, depois disso, a nossa vida não é mais igual. Porque a gente percebe, né, aquelas relações que estão desequilibradas, que eu estou dando mais ou que eu estou recebendo mais. Aquela pessoa que eu ando excluindo, ou até mesmo que eu vejo que ninguém fala, né, na minha família. E
a ordem também, né? Às vezes a relação entre pais e filhos, entre irmãos, você vê que tem um querendo passar por cima do outro. Então, todas essas situações fazem parte, né, das 3 leis, as ordens do amor aí, da constelação sistêmica. É bem bacana você mencionar, né, nas 3 leis, principalmente a lei do pertencimento, né? Essa semana passada, inclusive, eu falei sobre, fiz uma live terça-feira passada a respeito de aborto. E a gente percebe, né, no site terapêutico, quando a grande maioria das mulheres sofrem aborto, às vezes consciente, às vezes até inconsciente, natural ou não, às vezes a gente exclui alguém, esse alguém interfere em todo o sistema, né, Ale? Não Muito. só da sua vida adiante, como também das relações dos irmãos e dos próprios pais, né? Sim, eu constelo muita gente, e você também deve acontecer com você, da pessoa falar assim, por exemplo, a pessoa tem 3 filhos, só que vai na juventude ou antes do primeiro, por exemplo, tá? Que pode ser em qualquer lugar ali, mas aí, não. Aí eu pergunto, você já teve algum aborto? Aí a pessoa, já, antes do meu primeiro, nossa, eu tinha não sei o quê. E aí, aquela pessoa, ela não precisa sair falando para todo mundo, né? Que ela tem 4 filhos ao invés de 3. Mas não, ela precisa expandir a consciência, dar o lugar. Então, quando ela fala para o primeiro filho, que ela achava que era o primeiro, né? Eu te dou o seu lugar, você não é o primeiro, você é o segundo. Ela está dando espaço para esse filho ocupar o lugar dele e não o lugar da primeira criança que veio, né, e que não permaneceu fisicamente aqui, mas ela existe e ela merece um lugar, né, dentro desse sistema familiar. Então isso é muito importante. E a gente está falando de filhos, né, digamos, da gente, né, dessa geração, mas isso também interfere até da própria ancestralidade. Ou seja, nossas mães ou nossos avós esconderam também essas crianças que, porventura, foram abortadas naturalmente. E isso interfere em todo o nosso sistema, né? E daí eu queria Sim. que você falasse um pouquinho como funciona essa constelação, como ela vibra, reverbera nesse campo de todos quando as pessoas são consteladas, né? Sim, por quê que isso acontece, né? Existe o campo morfogenético, que quando a gente fala campo sistêmico, campo morfogenético, né? De magnetismo, é como se fosse um magnetismo, é como se fosse um ímã. Quando a gente acessa esse sistema, trazendo ali uma questão que para aquela pessoa não está clara e ela não está conseguindo trazer leveza para aquela situação ou para a vida dela, e a gente descobre, né, e sente, né, porque na visão sistêmica, por exemplo, a gente pode sentir e ter alguma questão para tratar de até 7 gerações passadas. Então vamos supor que a minha avó, né, teve um aborto. Essa minha avó, ela teve essa situação registrada, então isso não cada vez mais, né, a ciência, a neurociência, né, a área da saúde está conectando essas áreas. Então, a área da epigenética, né, da genética, a área sistêmica, a área de campo de magnetismo. Então, quando alguém lá atrás perde um filho, independente se foi um aborto causado ou se foi um aborto espontâneo, esse registro na célula dessa pessoa, que, por exemplo, pode ser minha bisavó, minha avó, vamos falar de vó, vai. A avó materna, principalmente, é muito importante. Por quê? Porque quando a minha avó estava grávida da minha mãe, eu já existia como óvulo, né? Lá dentro da minha mãe. Então, vamos supor que a minha avó, antes da minha mãe, não importa, perdeu um filho. Isso ficou registrado na célula dela. Registrado na minha mãe e registrado em mim. E essa pessoa, esse aborto que aconteceu lá, há 50, 60 anos atrás, ele reverbera de forma negativa na minha vida, se essa pessoa foi excluída. E o que eu digo sobre exclusão
não é negação. É que às vezes a pessoa teve um aborto ali espontâneo e tá tudo bem, vida que segue, não se coloca num lugar que assim, poxa, não, eu tive 6 filhos e não 5, né? Então, quando a pessoa ressignifica, foi muito bonito esses dias uma constelação que eu fiz, né? A moça, para ela estava tudo bem essa questão dela ter perdido esse bebê, mas ela não tinha essa consciência. E aí, quando a gente trouxe a consciência para ela, que ela precisava dar um lugar, eu pedi para ela escolher um nome, ela escolheu um nome, a gente deu um lugar, foi muito lindo. E aí, no outro dia, ela me falou, Ale, a minha avó também já perdeu muitos filhos. E aí entra o quê? O padrão de repetição, que pode acontecer, né? E aí eu falei para ela, como a avó dela, apesar de ser vó e já ser idosa, a avó dela já tinha feito uma constelação. E a ligação dela com essa avó era muito forte. Então elas duas fizeram, né? Deram esse lugar, porque não precisa, óbvio, né, que a gente tem que fazer uma sessão de constelação para trazer à tona e a gente conseguir reverberar, porque quando uma mulher decide se curar, ela está se curando toda a sua linhagem feminina. Então é muito lindo isso, e é por causa dessa conexão, desse imã, né? Quando acontece alguma coisa lá atrás, vai repetindo padrões, não com todo mundo, né? Mas a conexão acontece, é como se eu estivesse atraindo. E aí tem aquela história, né, que o Bert Helling sempre fala, que a força para a gente honrar o que aconteceu com a nossa mãe, vó, bisavó, tataravó, enfim, é mais forte às vezes do que a nossa própria vontade. E aí tá trazendo uma pergunta aqui, ó. Um aborto provocado. Vai. Um aborto pode falar. Provocado nas minhas gerações pode justificar aborto das novas linhagens? Sim, é o Total. que a gente acabou de falar, né? Normalmente, cadê quem foi que perguntou? Ellen. Normalmente, Ellen, é praticamente assim, inevitável. Na maioria das constelações que eu faço, existe alguém. Então, vamos supor, minha avó teve muitos abortos. De repente, a minha mãe não teve nenhum. Mas aí a minha irmã pode ter. É difícil não ter alguém que repita esse padrão. Eu já cheguei a constelar pessoas que tinha nas últimas 4 gerações gravidez de gêmeos e perdia um deles. Então, a cliente que eu constelei perdeu, a mãe dela perdeu, a avó dela também, e assim, que ela saiba, né? Que ela sabia. Porque existem também muitas coisas ocultas que a gente não sabe, mas a gente pode dar o lugar para essa pessoa. O que quer dizer dar o lugar, né? Na constelação, quem não conhece fala assim, como assim dar o lugar? Né? Quando eu dou o lugar para alguém, eu quero dizer que eu estou fazendo com que ela sinta pertencente dessa família. Então, vamos supor que o meu irmão, eu tive algum problema com ele, não falo mais com ele, eu estou excluindo ele, mesmo que, de repente, óbvio, né? Eu amo, mas às vezes, eu achei... E mesmo, você não é obrigado a amar, agora eu sou obrigada a amar. Não, você tem que respeitar e dar o lugar. Né? Meu irmão, eu vejo você, quando eu te vejo, eu vejo meu irmão mais velho, meu irmão mais novo, né? Olha que legal a pergunta da Gal. Como escolher um nome se não sei o sexo do bebê no aborto? Você pode escolher... Não, vai lá, Lê. Falar, Rê. Fala, Rê. É o sentir. Né? A constelação tem muito essa questão do sentir. Independente se foi homem ou se foi mulher, é uma representação que você está dando para o seu bebê que ele existe no mundo. Não tem essa questão do sexo, se é feminina, eu vou dar o nome de uma menina e ele era homem. Não, você está dando lugar, você está respeitando o lugar dele de um filho. Então, indifere isso, né, Ale? Sim, e eu posso afirmar que se nós, como mães, nós temos um vínculo muito forte. Então, se naquele momento da constelação, ou no momento que você estiver em casa fazendo um exercício, você se conecta, né? Vamos supor que essa mulher teve um aborto, com 18 anos. Essa mulher vai se conectar de coração com aquele momento, com aquele aborto,
e ela vai sentir. Então, se você sentir no seu coração na hora, eu imagino que fosse menina, então eu vou dar um nome, vai, de Laura, vamos supor. Eu, assim, dificilmente seria um menino, porque nós temos uma intuição e um sentimento de conexão que vai além, né? Além do universo, terra e céu, não tem nada a ver. O que você sentia ali na hora, que nem essa minha cliente, né? Ela também não sabia, foi pouco tempo. Mas eu falei, qual o nome que você gostaria de dar para esse bebê? Ela não hesitou. Ela falou, Leonardo. Então, assim, ela não sabia o sexo também, mas ela sentiu que era um bebê, né, menino, e que seria Leonardo. Ô, Ale, ó, se vocês que estão aqui assistindo agora quiserem perguntar mais, por favor, isso super agrega a nossa live. Agora, É Ale, verdade. Obrigada, Glaucinha. As meninas perguntaram aí, gratidão. Ale, eu tenho uma pergunta com relação, por exemplo, a filha, filho adotivo. Ou seja, por que a mãe biológica é tão importante na fluidez da vida? Que é o tema da nossa live, né? Porque, vamos lá, porque a mãe é importante para a fluidez da vida. E depois eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente no caso dos adotivos, né? Porque às vezes a gente não conhece a mãe biológica, né? Mas a gente sabe que a gente é adotado. Você pode falar um pouquinho pra gente? Posso sim. Inclusive, eu tenho até uma amiga, né, que ela foi adotada e ela só ficou sabendo muitos anos depois, acho que 20 anos depois. E essa questão, essa pergunta é muito importante. Vou falar de duas maneiras aqui. Primeiro, a adoção para a constelação sistêmica, ela é um tema bem delicado. Por quê? Normalmente, tá? Normalmente, as pessoas vão procurar uma criança para adotar para suprir algum vazio que estão dentro delas. Então, ou é a necessidade de ter um filho, porque não pode ter um filho por alguma questão, né? Vamos falar assim, aí, biológica, né? Ou então, porque já teve 3 abortos, não quer tentar de novo, então adota uma criança. Na visão sistêmica, a gente traz essa importância de que, se você decidir adotar uma criança, o primeiro passo é você trabalhar em você fazer terapia. Para quê? Para que você adote essa criança tendo a certeza que você está adotando alguém que precisa de cuidados. E aí vem a segunda parte. Por que essa mãe biológica é tão importante, né? Primeiro que eu não posso adotar uma criança e não contar para ela. É como se eu tivesse pego uma borracha e apagado. É uma pessoa que vai se sentir perdida a vida inteira. Essa pessoa não sabe de onde ela veio. Segundo, porque aonde que acontece o nosso primeiro grito de sucesso, né? Então, a gente está lá, 9 meses na barriguinha da nossa mãe, né? Lógico que tem exceções, mas eu estou falando aqui de forma geral. Fico lá 9 meses na barriguinha da minha mãe, vivendo e sentindo tudo que ela sente. Por quê? E o que acontece no externo, porque a partir do 43º dia, dentro da barriga da nossa mãe, nós já estamos criando neurônios que estão registrando, né, sentimentos, emoções, situações, tudo aquilo que aquela mãe está vivendo ali e está convivendo. E aí, qual é o meu primeiro grito de sucesso quando eu chego no mundo? Quem me ajuda? Quem é responsável por esse meu primeiro grito de sucesso? A minha mãe. É através dela que tanto que até, né, falam, né, dá a luz. Então, quando eu dou a luz a alguém, eu dou a vida, né? E aí, independente do que aconteceu aqui, né, que parece um pouco duro até, né? Algumas pessoas, na verdade, não querem entender. E eu respeito, né? Tem muita gente que fala assim, não, mas a minha mãe podia fazer algo melhor. Mas hoje nós somos adultos e nós precisamos entender que o bem maior que ela nos fez foi a vida, né? E aí, quando ela nos dá a vida, a gente pode fazer diferente. E aí, por que a mãe é tão importante? Porque ela nos gerou e ela nos permitiu que nós dessemos o primeiro grito de sucesso, né? A Glaucia
até perguntou aqui que eu posso encaixar nessa pergunta. O primeiro bebê da minha mãe nasceu prematuro, não resistiu, 2 anos depois ela engravidou novamente, teve aborto espontâneo. Eu não tive aborto, mas o que fazer para quebrar esse ciclo? É muito parecido, né? Não é adoção, mas é a mesma coisa que a gente está falando aqui sobre esse reconhecimento, sobre esse pertencimento. Então, você como filha, né, por exemplo, você pode dar um lugar para os seus irmãos. Então, né, independente se eles vieram antes ou depois, dar este lugar. Então, eu vejo você, meu irmão, quando eu te vejo, né, que é um exercício que a gente fala, frases de solução. Né? Se você fizer uma constelação sobre esse tema, obviamente que vai acontecer isso, mas é ter isso em consciência. Então, eu vejo você, quando eu te vejo, eu vejo o meu primeiro irmão. Né? Eu não sou único. Então, por exemplo, não é só eu e fulano. Você faz parte. E falar isso para cada um dos irmãos. Ale, essa foi a pergunta da Simone, né? E só complementando, Ah, pensei que era. Simone, Ah, é, é, Simone. Simone, minha amiga lá de Salvador. É, deixa eu só complementar uma coisa. Quando você fala assim, minha mãe teve aborto, mas eu não tive. Ok, talvez o momento que você teve, você estava desejando espiritualmente, falando fisicamente, né, num contexto com o marido e você teve. Aí, se a gente se aprofundar muito, a gente pode ir para sua filha. A sua filha pode gerar aborto quando ela for ter filho. E daí, se ela investigar, pode ser porque ela está honrando a avó. Sim. Entende? Então, hoje, quando você, como filha, sabendo da história da sua mãe e através dessas frases de solução, que também é o sentir, né, no coração, eu costumo dizer muito que não adianta a gente jogar a palavra para fora. A gente tem que sentir, sentir e dar um lugar para esse irmão que não veio, que seja um, que seja dois, que tenha sido uma gravidez prematura e morreu, e o outro, né, que foi um aborto espontâneo, é você dar lugar para esses dois. Porque provavelmente quando vocês assumirem esses dois que não sobreviveram, a tua filha não vai herdar, não vai repetir esse padrão. E Então, além disso, né, Rê? Não é só a repetição de padrão, né? São outras várias coisas, porque quando a pessoa tem algum excluído, pode acontecer muitas coisas, até a fluidez num trabalho, por exemplo. Então, é importante fazer uma sessão de constelação para que possa identificar o que esses filhos aí, né, que eram irmãos, no caso da Simone, podem estar aí afetando, né, na vida dela. E a gente, eu costumo dizer assim, trazer também muito para a consciência, porque nem sempre, como você falou, é um aborto, mas a gente pode reverberar em várias situações. É do trabalho que eu estou sendo excluído, ou então por que que eu me sinto triste, por que que, né, existe um vazio, é porque a nossa ancestralidade, ela está pedindo para acontecer essa cura, né? Eu acho que ninguém quer que a gente sofra, mas às vezes vêm os padrões repetitivos, vêm os bloqueios, justamente para a gente despertar essa cura dentro de nós, né, Ale? E foi tão bonito você ter falado isso, Rê. Eu lembrei até dessa questão, né? Que como é das mães que a gente está falando aqui, as mulheres, né? Vocês, assim, sempre, todo mundo que está passando por aqui, que vai passar, é importante revisitar o que essas mulheres viveram. Porque, por exemplo, Rê, você falou assim, de aborto, né? E não só aborto, gente. Vocês já pararam para pensar, né? Esses dias eu estava conversando com algumas alunas aqui, falei, vocês já pararam para pensar o que essas mulheres antes de nós viveram? Porque nós somos os sonhos dos nossos ancestrais. Então, essa live que eu estou fazendo aqui com a Renata, que outras várias mulheres fazem, já é um sonho. Por quê? Porque as mulheres não tinham fala, as mulheres não tinham nem bolso nas roupas para guardar dinheiro. Então, vocês imaginam
imaginam toda essa luta, esse sofrimento que as mulheres viveram antes de nós, né? Tanto que a gente fala muito, né? Nossa, até me arrepiei agora. A gente fala muito de quando uma mulher perde um filho, de uma forma violenta, principalmente, né? Que a gente fica sabendo. Todas as mães sentem aquela perda. Às vezes você não conhece a pessoa, mas você sente, porque nós mulheres, né, e os homens também, mas nós mulheres, como nós temos essa intuição, como nós temos essa conexão, nós sentimos de toda a nossa ancestralidade esse sofrimento delas. E reverbera. E nós somos nada mais, nada menos do que ovelhas negras, né? Que hoje a gente vem conseguindo grandiosos feitos, né? Que nenhuma mulher antigamente tinha feito. Imagina, então, por exemplo, pessoas como a sua filha, né, Rê? E eu acho que é bacana você falar isso, porque eu acho que a gente está vivendo um tempo de procurar por terapias, procurar por autoconhecimento. E quanto mais a gente busca esse autoconhecimento, a gente cura as nossas dores, né? Para que não passe para os nossos filhos. Exatamente o que a Gal escreveu aqui, ó. Meus filhos precisam saber do aborto na adolescência para a vida deles fluírem? Não, não é Isso é necessário. algo seu, né? É pessoal, nem sempre a gente quer falar para o mundo, mas é a gente sair da dor, porque é uma dor, né? Independente de como foi esse aborto, é uma dor que nós mulheres, quando faz, carrega, e a gente dar um lugar, falar essas frases com sentimento, né? Que vem do coração, para isso reverberar junto ao filho vivo. Então é o que a Ale falou, né? Quando o filho está vivo, é você falar, filho, eu te reconheço, né? Você faz parte da minha vida. É você falar não só para aquele que foi abortado, quanto também para o que está vivo, né, Ale? Mas não necessariamente você precisa dizer o que aconteceu com esse filho abortado na sua adolescência. Você pode fazer você com você mesma. Então, por exemplo, eu tenho 2 filhos, né, hoje que estão aqui presentes fisicamente, e tive um na adolescência. Então, assim, é na minha mente, no meu coração, né, na minha consciência, eu expandi isso. Então, eu não tenho 2 filhos, eu tenho 3 filhos. E hoje eu dou um lugar para esse primeiro filho que não veio fisicamente ao mundo. Você sempre vai fazer parte do nosso sistema. E é isso basta, porque o poder da minha palavra como mãe já vai reverberar nos meus filhos, né? Então, você, fulano, não é o primeiro, você é o segundo. Você, ciclano, não é o terceiro, não é o segundo, e sim o terceiro. E é isso. A gente não precisa abrir, mesmo porque os nossos filhos, né, independente deles serem adolescentes ou não, podem ser adolescentes, podem ser adultos, nem sempre vão ter um entendimento sobre isso, né? Mas a nossa consciência de mãe é importante que a gente tenha isso guardadinho aqui no nosso coração, né? O lugar de cada um. O Ale, e me fala uma coisa, como que funciona? A gente até falou um pouco do adotado, né? Do filho adotado. Quando não sabe quem é a mãe. Como é que a gente pode olhar para uma constelação com relação a esse adotado? A gente pode até trazer também, por exemplo, filhos que foram gerados através de um estupro, que não conhece o pai, por exemplo. Como é que isso pode reverberar de uma forma harmoniosa, trazer consciência para a pessoa? Cada caso é um caso, né? É sempre necessário que essa pessoa realmente procure, né, a terapia sistêmica para, na hora da sessão, entender aí o que está causando isso, né? Normalmente a pessoa já está com alguma coisa acontecendo. Mas quando eu sou adotada e não sei que eu fui adotada, eu vou me sentir perdida. Muito perdida, praticamente em todos os âmbitos da minha vida. Por quê? É como se fosse um peixe fora d'água. Porque eu não sei qual que é a minha origem. Eu não preciso saber quem são meus pais biológicos.
né? Tanto que hoje em dia a constelação sistêmica ela está sendo muito utilizada na adoção juridicamente para isso. Para quê? Para que oriente os pais cuidadores, né, os pais adotivos, a falar desde sempre que, olha, eu não conheço os seus pais, mas eu sou seus pais biológicos, mas eu sou muito grata a eles, porque se não fosse por eles, hoje eu não poderia estar executando o papel aqui de mãe, né, de cuidadora, de mãe adotiva, não importa. Não importa que a pessoa chame aquela mãe de mãe. O importante é ela saber que ela foi gerada por outra pessoa. Então, graças aos seus pais biológicos, que hoje você existe para mim, né? E aí, sobre o abuso, normalmente, essa pessoa, eu gosto de falar normalmente porque cada caso é um caso, né? A gente precisa abrir a constelação daquele cliente para entender exatamente o que está acontecendo. Mas, normalmente, uma pessoa que foi... E a gente já até constelou um caso assim, né, o Rei? A mãe dessa pessoa foi abusada. E essa pessoa foi um fruto de um abuso, né? Normalmente, essa pessoa, ela vai sentir falta de autoestima, ela vai sentir falta de merecimento. Por quê? Porque ela foi gerada de uma forma praticamente... não é praticamente, realmente foi gerada numa violência. Então, essa violência que aconteceu com essa mãe vai reverberar na vida dessa pessoa. E aí, o que eu faço? A constelação, né, que eu falo aqui de forma geral, mas gosto de reforçar que cada caso é um caso. Então, quando a pessoa faz essa constelação, ela vai dar o lugar para esse pai, mesmo sem conhecer. É muito desafiador, né? Eu gosto de falar que muita gente romantiza e muita gente vem explicando coisas da constelação. Mas você tem que aceitar, você tem que agradecer pela vida. Gente, fica bem desafiador, né? Vamos falar real. Agradecer uma pessoa, que é o seu pai, que abusou a sua mãe e que sumiu no mundo e que você não sabe quem é. Então, o que você tem que aprender, né? O que a gente auxilia, que eu falo que nós não curamos ninguém, né? O que nós vamos contribuir como consteladoras na vida dessa pessoa é trazer essa questão e para ela aceitar. Aceitar é diferente de perdoar, de compreender, aliás, de amar aquela pessoa que aconteceu aquilo. Ela vai, na verdade, dar o lugar, porque eu tenho um pai. Quando eu falo que eu não tenho, que eu fui abusada, eu não tenho um pai. Eu não tenho pai. Quantas vezes alguém já não falou isso, né? Eu não tenho pai. E a gente cai na exclusão, né? Não é só a exclusão de um filho, mas quando a gente exclui um pai ou uma mãe que não nos criou, falar, eu não quero saber dessa mãe, não quero saber do meu pai, você está excluindo. E isso reverbera novamente dentro da nossa vida, né? Sim, porque é um sentimento, essa exclusão que eu faço, eu estou excluindo a minha vida. Você concorda que nós somos 50% pai, 50% mãe? Quando eu excluo o meu pai, eu estou excluindo, é como se eu estivesse excluindo 50% da minha vida. Porque eu não aceito. Então, quando eu aceito, quando eu trago para mim que foi o que você pôde me dar, foi a vida. E paro de querer, porque também assim, não adianta eu ficar querendo entender. Porque, gente, acima de todos nós existe algo maior, né? E se o seu destino foi vir ao mundo desta maneira, né? Aí a gente não vai nem entrar em temas espirituais, enfim. Mas assim, se você veio para o mundo, para esse mundo, através de um pai que abusou a sua mãe sexualmente lá atrás, você não vai conseguir nunca entender por que ele fez isso. Então, eu só preciso aceitar que ele é o meu pai, que eu fui gerada por este homem e que foi o que ele me deu, foi a vida, né? E é isso. E o restante é sobre a minha mãe e este homem, não é sobre mim. Eu vou pegar essa vida que foi me
através dessas duas pessoas e vou através de leituras, autoconhecimento, porque quanto mais a gente estuda e mergulha dentro da gente, da nossa história, mais a gente vai conseguir trazer leveza, né, Rê? A gente sabe que sem compreender, não tem como a gente fluir, Não né? Fluir a flui, né? vida. É. Exato. Ô, Ale, como que a gente pode saber se há algum tipo de bloqueio ou de padrão repetitivo na nossa vida? Primeiro passo é a gente observar, porque não é muito simples, né? A maioria das pessoas que eu constelo, eu já vejo de cara que não sabe quase nada, assim. Lógico que existem exceções de pessoas que realmente não têm acesso, não teve acesso, né? Mas a maioria tem acesso. Tem muita gente que tem até a avó viva e nunca perguntou para a avó. Vó, como que foi a sua infância? Onde você foi criada? Seus pais moravam juntos? Como é que era isso? Então, quem tiver a possibilidade, pode perguntar. Gente, vocês não têm ideia de como as pessoas que vieram antes de nós gostam de falar sobre a vida delas, né? A maioria, óbvio, tem para tudo tem exceção, né, gente? Mas assim, eu acho fantástica a forma com que as pessoas nossos avós, por exemplo, né, gostam de trazer. Então, o primeiro passo é observar. Vamos supor, como é que tá aqui essas mulheres da minha família? Normalmente você vai ver, nossa, todas as mulheres da minha família não casam. Todas as mulheres da minha, ou quase todas, né? Ou quase todas as mulheres da minha família casam 2 vezes, ou se separam. Você vai começar a observar aquele padrão de repetição. E aí, como é que isso reverbera na minha vida, né? Como é que isso vai movimentar a minha vida negativamente? Alessandra, minha mãe, né? Aconteceu isso com ela. Por quê? É um registro, é uma assinatura, né? A epigenética explica sempre que a neurociência também, né, Rê? Que aqueles registros que foram feitos lá no meu pai e na minha mãe vão passar para mim. E aí, quando eu for crescendo, óbvio que eu vou. É que nem vamos supor aqui, eu gosto de fazer uma analogia aqui. Sei lá, esse negócio aqui. Eu nasci aqui com metade desse potinho minha mãe, metade do meu pai. 23 cromossomos, cada um. Quando eu vou crescendo, eu vou colocando o que aqui? Vamos supor que meu pai era músico. E eu também começo a me dedicar à música. Obviamente que eu vou, né, que o pessoal fala, eu puxei meu pai. Mas por quê? Porque ele se dedicou mais para aquilo. E aí a pessoa gosta, e aí tem também o que eu gosto, né? E aí aquilo ali vira uma misturinha. E essa misturinha que reverbera no meu filho. E por isso que a gente repete um padrão. Mas a primeira parte é observar. E aí eu vou ver um incômodo. E quando eu vou constelar, eu trago claramente o porquê que aquilo ali está empatando. Relacionamento amoroso, por exemplo. Quem foi o nosso primeiro amor? Aí a gente fala de mãe de novo. Quem foi o nosso primeiro amor? Mãe. Quem foi que pegou a gente primeiro no colo? A mãe. Então, por que é tão importante a conexão com a nossa mãe? De novo, gente, não tem a ver com amor, não tem a ver com a sua mãe estar presente, da sua mãe ser viva. Não, não tem a ver. Tem a ver com você aceitar que aquela mulher te deu a vida, te deu a luz e que ela fez o melhor que ela pôde. Quando eu reconheço isso, né, a grandeza dessa mãe, eu consigo ter amorosidade. Eu consigo ser essa mulher que né, tem aquela frase do Bert Helling que é assim, né? Eu só consigo me relacionar de forma adulta, ter um amor equilibrado, né, e respeitoso na vida adulta, quando eu encerro de forma saudável o meu primeiro relacionamento, que é com meu pai e com a minha mãe. Então, quando eu vou lá atrás, pai, mãe, eu agradeço pela vida, independente do que aconteceu, foi o que vocês podiam me dar. Eu estou me abrindo para o novo. Eu me preencho dos meus pais, estou inteira e vou atrair alguém inteiro para mim. Então, por isso que é tão importante.
Eu vejo no site terapêutico, Ale, muitas pessoas em dor, né? Porque, querendo ou não querendo, a gente tem nossas feridas emocionais, que eu digo que são 5, né? Feridas, que cada Uhum. irmão, cada filho vem predestinado a sentir aquela ferida, né? E, e, e a gente acaba entrando em dor porque às vezes não entende por que que minha mãe foi assim, por que que minha mãe é assado, ou meu pai é assim, meu pai é assado. E é bem o que você está trazendo para gente. Quando a gente aceita que eles nos deram a vida, que foi a coisa mais importante, a gente começa a ressignificar o que eles deram a mais, né? A gente nem sempre vai ter o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo, mas a gente tendo essa compreensão, tendo essa aceitação que eles deram a vida, a gente pode deixar a vida conseguir fluir, né, mais tranquilamente. Enquanto a gente nega, a gente a vida não flui, não é isso? É, porque a vida vai nos tratar como a gente trata a nossa mãe. Por quê? Porque a mãe é vida. Então, assim, toda vez que eu nego a minha mãe ou as atitudes da minha mãe, que até o Adriano comentou alguma coisa aqui, quando eu nego, critico alguma coisa relacionada à minha mãe, eu estou criticando a minha própria vida. Então, ele pergunta, que ele diz, né, que ele percebe que a mãe dele é submissa e dependente do pai dele. Isso pode causar algum reflexo na minha vida? Obviamente que toda a nossa vivência que a gente teve, né, da mãe e do pai, reflete na nossa vida. Nós somos nada mais, nada menos do que o que a gente viu. Tudo que a gente viu no relacionamento dos nossos pais é o que a gente vai buscar na fase adulta, né? Normalmente é muito isso, ou o contrário. Então, meu pai era muito agressivo, ou eu vou atrair homens agressivos, porque eu critico meu pai, ah, não, é um louco, era isso, era aquilo, eu vou atrair, ou eu vou atrair pessoas totalmente o contrário. Mas, para eu atrair o contrário, é um trabalho realmente de, de conhecimento mesmo, né? De evolução. Então, assim, pode causar algum reflexo? Pode sim. Você pode repetir um padrão da sua mãe, por exemplo. Então, você pode ser um homem, você pode ser um homem, por exemplo, que fraco perante as mulheres. O que eu quero dizer com a palavra fraco? É um homem que não sabe se impor. E aquele relacionamento fica desequilibrado. Mas aí já vem outro lado que eu posso te falar com certeza, porque isso aconteceu comigo. Eu sempre achei que a minha mãe era uma mulher submissa. E aí eu me transformei numa mulher com masculino, né? Muito aflorado. Então eu era muito agressiva, eu era muito, né? Pau é pau, pé da pé. Quando eu comecei a mergulhar dentro de mim e reconhecer a grandeza da minha mãe, eu descobri que ela não era submissa e que ela era sábia. Porque no meu contexto de vida, tá, Adriana? Não sei o seu, mas no meu contexto de vida, o meu pai era um homem muito agressivo, muito agressivo mesmo. Acho que a palavra era essa, porque ele era muito agressivo, muito grosso, né? Na época. E se ela fosse debater ou se ela fosse querer sair daquilo ali naquele momento, não, mas ela foi muito sábia, porque ela foi comendo ali pelas beiradas e então a nossa família, né? Graças a Deus, as coisas foram acontecendo. Infelizmente, meu pai morreu de uma forma bem ruim, né? E muito jovem também, meu pai só tinha 51 anos, mas foi justamente por essa escolha, né, dele ser agressivo. E aí também eu só consegui equilibrar esse meu masculino e esse meu feminino quando eu aceitei que ele só era daquele jeito porque ele não sabia ser de outro. Então, uma reflexão que você pode fazer é essa. Como é que será que foi a vida do seu pai e da sua mãe, né, quando criança? Talvez ela não saiba ser diferente. Eu estava me lembrando de uma constelação que nós duas fizemos, né, numa assistida minha, que ela dizia, não, eu não estou entendendo por que que eu não estou tendo sucesso na vida, não estou entendendo, porque eu sou muito diferente da minha mãe.
E quando a gente abre a constelação, a gente percebe os padrões repetitivos, inconscientes que a pessoa tem. Então, às vezes, a gente acha que a mãe é submissa, que fica dependendo do pai, mas quando na verdade, às vezes, é a forma como ela se constituiu para levar a vida, né? Quantas mulheres da nossa ancestralidade não era simplesmente a dona de casa, Isso, né? E por que não assumir esse papel? Hoje, para essa nova geração, não, a gente tem que ser braço forte, a gente tem que ganhar vida, a gente tem que ser independente, a gente tem que ser isso, mas às vezes a gente entra em dor porque a gente queria ser igual a nossa mãe. Só cuidar dos verdade. filhos, cuidar da casa, né? E a constelação Cuidar. trazendo isso. A Ah, Vivi eu tô falou. lembrando dessa constelação que você comentou. Ah, É, só para falar, terminar aqui com o Adriano também, Adriano, tenta pensar também que o reflexo que a gente dá para a nossa vida é também o que a gente permite. Então, quando eu trago consciência para tudo isso que os meus pais viveram e falo para mim mesmo, né? Não, eu posso fazer diferente. A partir de agora, eu deixo com eles o que é deles e carrego o que é meu. E quando eu carrego só o que é meu, né, que até a Vivi comentou aqui, perdoar pai e mãe e seguir como adultos responsáveis. Na constelação, pelo menos, assim, eu não utilizo essa palavra perdoar, né? Mas, assim, o perdão, ele é sempre maravilhoso, né? Ele é amor e é isso. Então, eu acho que quando eu aceito os meus pais como eles são e assumo, né? Eu sempre falo do livro, né? Do Poder da Autorresponsabilidade, e assumo essa responsabilidade de adulto, aí eu realmente posso fazer diferente. eu acho que pegando o gancho aí da Vivi, que é minha cunhada, obrigada, Vivi, por estar aqui comigo. Boa É, noite. a gente traz a questão essa questão da responsabilidade. Quando a gente culpa alguém, o irmão, a mãe ou o pai, ou seja lá quem for, a gente está na criança ferida, está na criança mimada, a gente está em cima do nosso ego. E daí, quando a gente, de fato, aqui no coração, a gente perdoa, a gente entende que eles fizeram só o que eles podiam fazer, que conseguiram fazer, aí sim a gente segue como adultos responsáveis, né? Porque a gente Verdade, sabe, Rê. né? É verdade, Rê. Porque assim, nós, como adultos, né, toda vez que a gente culpa alguém, ou toda vez que a gente quer justificar o erro dos nossos pais, avós, tios, ou sei lá quem, por algo que nós estamos sentindo, a gente quer aí, né, terceirizar uma atitude que nós permitimos, né? Eu gosto de falar isso, né? Todo mundo vai até onde a gente permite. Tudo que a gente vive é porque a gente permitiu. Foram escolhas nossas, né? Até não escolher é uma escolha. Então, quando eu falo, não, mas eu sou assim, sabe? Ai, nossa, é porque a minha mãe. Eu vejo muito isso. A minha mãe, ela sempre foi muito agressiva, ela era isso, ela era aquilo. Por isso que agora eu sou assim, tá bom, mas você pode mergulhar dentro de você, você pode procurar ajuda e ressignificar a sua história. Nós não precisamos repetir esse padrão, né? Ela fala assim, ó, é muito legal também, Vivi, isso que você trouxe é perfeito. Eles fizeram o que puderam fazer, da forma que sabiam fazer. Essa é a consciência. É isso, né? A gente ter a Perfeito. consciência de que ele, por acaso, gente, quantas vezes a gente não olha, é que a gente cobra demais da mãe, né? Já que a live é principalmente sobre a mãe, mas não tem como falar da mãe sem falar do pai, mas a mãe, a gente cobra demais da nossa mãe, né? A gente cobra demais, a gente esquece que ela foi uma criança, que ela também sofreu, que ela também foi ferida, que ela teve toda uma história antes dela. Então, é muito bonito a gente reconhecer isso, né? O Ale, inclusive falando, né, de mãe, de filho, né? A gente está falando de filhos e perdoar a mãe.
Mas a gente também, hoje eu sou mãe, você é mãe, e a gente se cobra para dar o melhor. E assim foi com as nossas mães, né? Elas tentaram entregar o melhor para nós. Então, se hoje você é incapaz de perdoar sua mãe, como que você quer um dia que seu filho também te perdoe? Porque com certeza ele vai ter alguma dorzinha, por mais perfeitinha que a gente acha que a gente vai ser como mãe, mas eles têm uma outra visão de nós. E Então, outra, como né? não... E o registro, né? E registrou isso, né? Essa dor dessa Exatamente. mãe tá registrada e tá passando de gerações em gerações, né? Tem aqui, ó, eu culpo Ó, muito meu pai. Fala aí, Rê. não, tem uma pessoa aqui, Almadon, não sei o nome, ele fala assim: por que a gente escolhe marido igual ao pai? Ah, tá, é a Excelente Almadon, é pergunta. a Silvana. É a Ah, Silvana, aqui da Praia Grande. Ela faz umas coisas naturais maravilhosas, Rê. Depois eu te mostro. me Fala aí, manda. responde ela aí. Responde ela aí, Rê. Então, por que que a gente escolhe marido igual ao nosso pai? Por que que a gente escolhe, no caso dos homens, mulheres igual às nossas mães? Olha, eu li esses dias um texto a respeito disso, né? Porque quando a gente escolhe. Engraçado que hoje eu estava conversando com uma colega de trabalho e a gente estava falando sobre isso. Porque assim, a gente acha que escolhe diferente. Porque a gente está tentando fugir daquilo que a gente teve de pai e mãe. Então a gente vai muito pela emoção, porque ele é alegre, ele é sorridente, ele é trabalhador, ele é isso, ele é aquilo, porque a gente está só na emoção. Mas ao longo do percurso, né, da nossa jornada matrimonial, digamos assim, a gente começa a perceber que as nossas escolhas é algo parecido com os nossos pais. Estou falando de, né, os casais trocados. Então, a gente escolhe inconscientemente aquele marido que está frequenciando com o nosso pai. No primeiro olhar, é completamente diferente do nosso pai. A gente nem sequer imagina que ele vai ser diferente. Mas existe uma questão de que, enquanto não curarmos as nossas feridas lá atrás, a gente vai estar sempre repetindo do mesmo, né? É porque eu busco nos homens, né, o vazio que ficou lá atrás do meu pai. Então, às vezes, tem muita cliente que eu recebo das duas formas. Que o pai era ausente. Então, eu adulta agora entendo que o meu pai era ausente porque ele trabalhava muito. Porque ele, de repente, era caminhoneiro. Tem muitas histórias, né? Cada caso é um caso. Mas lá, criança de 5 anos, por exemplo, só entendia que meu pai me abandona todo dia. Ele me abandona segunda, só volta na outra segunda. Essa sensação de abandono vai provocando como se fosse buracos em nós. E aí a gente busca alguém que preenche esses buracos, que são os homens, né? Falando do pai. E as mulheres e a mãe a mesma coisa. É, Então, aquele vazio lá atrás, eu quero gente, preencher. e lembrando, vocês que estão aqui assistindo, o que que a gente quer de pai e mãe? O que que a gente busca do pai e da mãe? É o amor. É só o amor. E daí, quando a gente olha para os nossos cônjuges, né, o marido ou a esposa, a gente está buscando o amor. E daí, ao longo da vida, a gente começa a perceber que aquele marido, aquela esposa é muito parecido com os nossos pais. Por quê? Porque a gente está buscando o amor dos nossos pais. É um Então, reflexo, né? Um espelho, praticamente, é, né? então a E é gente por isso que, às vezes, o nosso pai traiu a nossa mãe, a gente também se sentiu traída, e aí a gente acaba buscando um marido que também nos trai. É como se a gente tivesse. É a atração, né? A gente vai tentando preencher aquilo e atraindo pessoas como nossos pais. Ó, tem
uma que falou aqui, Lucida Dalvas, não sei, Lucidalva, eu culpo muito meu pai minha por tudo. sogra. Hum. Ó, essa live não é de pai, mas a gente pode fazer uma outra live para a gente falar sobre pai, né, Ale? Senão a gente vai se aprofundar aqui. É, é porque Ó, o pai, né, ele, na visão sistêmica, ele é a pessoa mais excluída, né? E aí não tem como, né? A gente, sem perceber, já quer salvar nossa mãe ali e, ó, no pai. Mas quando a gente vê, a gente também esquece que quando eu culpo o meu pai, eu tô carregando uma coisa, não só minha, mas também algo da minha mãe. Eu quero carregar aquela dor que a minha mãe passou, né? a Vivi falou aqui, a culpa é sempre da mãe, é isso aí. A gente sempre leva a culpa. Aí ela de novo, É, sua sogra falou assim, mas a terapia é espiritismo, está me ajudando? Eu não sei bem ela o que quis ela falou. dizer que que a terapia e o espiritismo está ajudando ela. Tá, legal. Aí veio até uma questão que eu queria te perguntar. A gente já até passou, mas eu acho que vocês estão gostando. A constelação familiar é religião? Que é Não. uma pergunta que Eu- muita gente me faz. muita, muita. Gente, a visão sistêmica, né? É como eu disse lá no começo, quando eu estava explicando no começo sobre aquele campo morfogenético, sobre a conexão. A gente, né, somos uma egrégora, né? O que que é um sistema? Um sistema. Um sistema é um grupo de pessoas que tem algo em comum. Então, a nossa família, por exemplo, o que que a gente tem em comum? O sangue. Então, por isso que esse sistema é tão forte. E não é só eu, meu pai e minha mãe. Não, sou eu, meu pai, minha mãe, meus avós, tataravós, milhares de pessoas, tios, primos, todos que estão vinculados conosco de alguma forma, né? Que nem o primeiro marido também, né? A pessoa casou, teve filho e tal, aí depois, não, isso já morreu. Não, essa pessoa vai fazer parte do nosso sistema. E é muito louco isso, porque a gente acha que é espiritual. Ai, nossa, mas a pessoa, meu Deus, mas quando é uma constelação presencial mesmo, né, que tem os representantes, a pessoa fala, nossa, incorporou. Eu falo, gente, não brinca com essas coisas, não, eu nem gosto dessas coisas. Simplesmente é a energia, é como, de fato, fosse um imã, né, como eu falei, é física quântica pura. Eu estou conectada através do sangue. Pode aparecer até um primo distante meu que foi excluído lá atrás, como já aconteceu, né, Rê? E essa exclusão desse primo lá de trás, esse imã, que é o sangue, está fazendo essa conexão aqui. Então, não tem nada a ver com religião, né? Não tem nada a ver. O Ale, a gente, você estava falando aí, né? A gente tem várias formas de constelação, né? Tem a constelação na água, tem constelação com cavalos, que muita gente faz. A gente não faz porque mora em cidade grande, não tem como. Mas tem constelação com bonecos e tem constelação com pessoas. Então tem várias modalidades. Eu já me perdi aqui, Sim. mas tinha uma pessoa que perguntou se a gente atende em Salvador. Na verdade, eu moro em São Paulo e eu atendo online. E as constelações, elas também funcionam muito bem online. Tanto com boneco quanto com pessoas, né? Não sei você, Ale, você faz presencial também, né? Faço presencial. Agora eu estou atendendo presencial só na Praia Grande, né? Mas normalmente se combina antes, com bastante tempo antes e tal, a gente coisa também. Mas não faz diferença, né? Assim, muita gente me pergunta, ai, tem diferença? Não. A diferença é só que os bonecos, né, são âncoras e que a gente usa para trazer pessoas, sentimentos, emoções. E as pessoas, elas sentem mesmo, né? Porque, como eu disse para vocês, aquela conexão de outras pessoas da nossa família aparece ali. Eu indico que todos façam, pelo menos uma vez na vida, uma sessão sistêmica, né? Uma constelação sistêmica, porque traz muito alívio aí para muitas dores, né, Rê? Legal.
A Andresa falando, preciso rever de novo. Muita entrega nessa live. Obrigada, Andresa. É um tema, gente, tão vasto, com tanta informação, tanto conhecimento, que eu vou tentar fazer toda semana, agora no mês de maio, uma live com uma pessoa diferente. Agradeço aí a Lê por ter aceito esse convite. Obrigada por tanta informação, Alê. Acho que a gente precisa de mais conhecimento, né, para as pessoas desmistificarem essa questão da constelação. E como a Alê falou no início da nossa live, que a gente já está usando tanto na saúde, né, como no jurídico. Em várias áreas do jurídico já estão sendo utilizadas a constelação para trazer clareza para o juiz dar o veredito. Então, até na prisional, no prisional já estão usando para entender o que motivou, né, na visão sistêmica, o que motivou aquele crime, aquela situação que aconteceu. Tudo tem explicação sistêmica, né? No trabalho, por exemplo, tem muitas empresas, aqui no Brasil já tem muitas empresas grandes, multinacionais, que utilizam a constelação para harmonia, né, no ambiente de trabalho e tudo mais. Então é incrível como pode, né? Então a Sil falou assim, já marca a minha, gente, é só chamar a Rê aí, a Rê tá bombando, super preparada, marquem as constelações. Obrigada. E presencial aqui na Praia Grande eu tô. Eu acho que a gente tem que estar disposto, né? E aí, para fechar, né? Para fechar é importante a gente resumo aqui, um resuminho. Então, se você... antes de você fazer o resumo, tem uma pessoa que perguntou aqui, podemos fazer a constelação mais de uma vez? Sim. Com certeza, vários temas. Uma constelação que você faz, normalmente, já expande bastante e reverbera também em você e em outras pessoas da sua família, ou naquela situação, né? Mas eu já fiz várias constelações e eu vou fazer ainda várias. Eu acho que nós vivemos em constante desordem, né? Então a gente faz uma constelação de uma coisa aqui, passa um tempo, acontece algumas coisas, já começa a desarmonizar, então nada impede de fazer outras constelações. E como a Alê falou no início, né? As constelações, por exemplo, você vai constelar a mãe. Você deixa reverberar por um tempo, deixa as coisas acontecerem, mas se você quiser constelar daqui 15 dias sobre o seu trabalho, sobre o seu marido, sobre qualquer assunto financeiro, um vazio que você sente na alma, uma tristeza que você não sabe, a depressão, a ansiedade, a gente pode fazer várias constelações. A gente pede, no mínimo, aí um intervalo de 15 em 15 dias, né, Alê? Até para você... porque às vezes uma constelação já reverbera em várias outras coisas. Mas sim... E vem tanta coisa, né? Vem tanta coisa que a gente precisa digerir aquilo ali. Então, às vezes, é importante que a gente faça uma pausinha e depois faz outra. É muito, muito cuidado, tá, gente? Porque, assim, eu gosto de falar, né? Eu fiz parceria junto com uma psicóloga lá no Espaço Safira, quando eu era em Barueri, e eu sempre falo, né? A constelação, ela não exime o tratamento que talvez a pessoa já faça com um psicanalista, com outro terapeuta, com psicólogo, com psiquiatra, ela não exime. Ela traz a clareza para todo o tema, tudo que você achar que não está legal, que você quer entender por que está acontecendo, faça, né? A minha sogra falou, ai, desculpa, quando eu entrei pedir, eu estava falando de paz. Não jamais. A gente vai fazer outra aí de paz. E a gente vai fazer outras de paz também, fique em paz. A Janete, né? Lê, vou esperar você vir aqui para Minas. Vamos fazer online aí, hein? Eu não sei quando eu vou para aí, Nelson. Não vamos esperar sempre nada, muito bom. Não. Vamos trazer o autoconhecimento aqui agora, né? Aqui agora, graças a Deus que hoje a gente tem essa possibilidade, né? Da gente se comunicar aqui, é tão gostoso. Verdade. Gente, super obrigada pela participação de todos. A gente já passou aqui 1h15. Graças a Deus o Instagram não derrubou a gente.
Mas foi um papo super gostoso, né? Ale, você queria finalizar, né? Vamos falar sobre a fluidez aí da constelação. Só um resumo, né? O Gabriel falou, saudades para fazer constelação. Marca aí, vamos Bora marcar. fazer. E aí, gente, só para concluir o que não tem conclusão. Só para encerrar aqui, né? Se você está sentindo uma falta de realização, né? Porque às vezes a gente tem o trabalho, tem o dinheiro, tá tudo bem, mas a gente não se sente realizado. Se você está sentindo problemas nos seus relacionamentos, se você se sente um pouco fria, que você não consegue receber elogio, amor, se você se sente triste, tudo isso é alguma coisa relacionada, isso e muito mais, né? Relacionada à conexão com a sua mãe. Então, muitas vezes, nós não sabemos, mas aquilo que aconteceu em outra geração, ou aquilo que aconteceu quando a gente era lá bem pequenininho, está reverberando na nossa vida adulta. Então, é importantíssimo que a gente possa resgatar, ressignificar para a nossa vida fluir. Né? O sucesso no trabalho, o sucesso no relacionamento amoroso, tudo isso tem muita conexão com a mãe, né? Que é tudo da vida. Então, quando você pensar aí alguma coisa da vida que não é palpável, pô, não tá legal, faz uma constelação, marca, faz uma constelação que você vai ver, que você vai trazer clareza e fluidez. A Leiliane, quero constelar. Nos chame, né, Bora, Rei? Estamos aqui a postos bora e disponíveis. constelar. E é bem importante, eu como psicanalista, humanoterapeuta, às vezes a gente não encontra, a gente tem um ponto cego. E a constelação, às vezes, traz muita clareza nesse aspecto. Coisas que estavam no invisível, que talvez você ainda não estava preparada dentro da terapia. Mas é muito importante dar essa continuidade da terapia, porque a constelação é uma ferramenta, né? Uma ferramenta que te ajuda a clarear, trazer do inconsciente para o consciente. E assim, é o que a Lê falou, vamos trazer fluidez para a nossa vida. E quando a gente não perdoa, ou a gente tem mágoas, raiva dentro da gente com relação à mãe, a vida não flui. E bora fluir, né, Ale? Bora Bora trazer essa fluir. fluidez. Esse negócio da raiva que você falou é muito importante, porque a gente nem sabe que a gente tem raiva. E aí, quando a gente traz a constelação, a gente vê. Gente, aparece raiva de coisas bobas. Por exemplo, o meu pai saía comigo e a minha mãe nunca queria ir. Eu sentia raiva dela. E eu nem lembrava, né? Por exemplo, vamos supor, tá, gente? Isso aqui é uma hipótese, mas são todas situações reais que já aconteceram em constelações. E aí, aquela raiva aparece. Quando vai lá, vem a mãe, você coloca, né? Meus bonequinhos estavam até aqui perto. Você coloca a mãe aqui, aí você pega o bonequinho lá que representa a raiva, coloca pertinho da mamãe, vamos investigar. Tem alguma coisa. E é lá de trás, não é de agora. Então, se vocês sentem que não está fluindo a vida, procurem, vamos fazer uma constelação para abrir, expandir a consciência. Estamos aqui, eu e a Lê, disponíveis para vocês, querendo fazer, é só chamar a gente, tá bom? Lê, Gratidão. gratidão, super obrigada, um feliz Dia das Mães, né? Que apesar que vai ser daqui quase 2 semanas, mas a gente se encontra ainda para falar mais sobre constelação. Ai, vamos sim. Eu acho que esse mês é importante a gente trazer bastante coisa sobre mãe, né? De repente abrir as caixinhas aí, já trazer com as respostas, com as respostas preparadas aí para as perguntas da semana, né? É. Na caixinha, porque tem muita coisa. E tem muita coisa para a gente trazer em relação a filho também, né? Nós temos aí algumas histórias. Ah, tem sim, tem muita coisa. Mas vamos programar e a gente avisa vocês quando que vai ser a próxima. Tá bom? Gente, Beleza. muito Beijo, Tati. Beijo, Fabiana, Eliana. obrigada, Todos. Vivi. Todos, Super todos, todos. obrigada. A participação de vocês, assim, engrandece muito a nossa live. Então, venham e participem cada vez mais. E se quiserem, mandem um direct que a gente responde, tá bom? Legal, bacana. Obrigada, Lê. Até a próxima. Beijo, gratidão, Rê, pela oportunidade. Gratidão, meus amores, por terem entrado.
Fiquem com Obrigada a Deus. todos aqui também, Simone. Beijo, até a próxima. Até. Tchau. Obrigada, Andresa. Tchau. Beijo, Deza.